Bem-vindos ao canal do professor Anatólio Arce. Nós vamos iniciar a nossa série de resolução de questões de sociologia de concursos públicos. Hoje nós vamos pegar do Instituto AOCP, da Banco Instituto AOCP. Essa prova ela é uma prova que foi aplicada pela OCP no concurso da Secretaria Estadual de Mato Grosso do Sul para professor de Sociologia da sede do Estado de Mato Grosso do Sul, prova realizada no dia 3 de abril de 2022, e eu vou resolver apenas as questões específicas disso. A questão 41 vai falar especificamente do contexto em que iniciou-se, ou do contexto de surgimento da sociologia, melhor dizendo, e a questão 41 vai dizer sobre as condições históricas do desenvolvimento do pensamento sociológico, assinale a alternativa correta, ou seja, a questão optou por, ao invés de falar condições históricas do surgimento da sociologia, ela está falando das condições históricas do desenvolvimento do pensamento sociológico, porque uma coisa é o desenvolvimento da sociologia enquanto ciência, e outra coisa um tanto diferente é o desenvolvimento do pensamento sociológico, ambos submetidos a condições históricas. E a alternativa A vai trazer até uma pegadinha, ela não está correta, já vou dando spoiler, vai dizer o seguinte: o surgimento da sociologia está ligado a fatores históricos. Até aqui a questão está, você pode dizer que ela está correta. Porém, a partir daqui, a questão ela fala que o surgimento da sociologia, embora ele esteja ligado a fatores históricos, ele está desassociado, ou seja, não está associado a fatores epistemológicos. Então, se ele está falando, certo, de desenvolvimento do pensamento sociológico, como que o desenvolvimento desse pensamento sociológico vai estar desassociado a fatores epistemológicos que foram superados no início do século XVIII? Certo? Então, no século XVIII, você observa que houve o quê? Fatores epistemológicos que foram se desenvolvendo ali no início do século XVIII, sobretudo na primeira metade. Pega o iluminismo, por exemplo, ele está aqui subentendido dizendo isso. Então, o surgimento da sociologia não está desassociado a fatores epistemológicos que foram superados no início do século XVIII. Certo? Então, essa alternativa, a alternativa A, ela está incorreta, você descarta essa alternativa. A alternativa B vai dizer o seguinte: as transformações culturais ocorridas no Renascimento tiveram como foco o campo das artes. Nesse sentido, o Renascimento não exerceu influências históricas e sociais para o surgimento da sociologia. Tome cuidado com essa alternativa, porque as transformações culturais ocorridas no que os historiadores denominavam como o Renascimento não tiveram como foco somente o campo das artes. Atingiu também a literatura, atingiu a escultura, atingiu também o pensamento político, o que foi, por exemplo, o Príncipe do Maquiavel. Por mais que tenha muito de medieval na obra O Príncipe do Maquiavel, havia ali sim uma certa influência das transformações que estavam ocorrendo na Itália naquele momento histórico, colocada como Renascimento. Então, ele vai dizer que além de ter focado apenas nas artes, o que é um erro, certo? O Renascimento não exerceu influências históricas e sociais para o surgimento da sociologia. Incorreto. É óbvio que o surgimento da sociologia ele está muito atrelado à questão da Revolução Industrial, mas as transformações ocorridas no Renascimento é um processo que viabilizou também a industrialização. É óbvio que você consegue enxergar apenas essa inter-relação, essa relação, melhor dizendo, entre Renascimento e Revolução Industrial, olhando num processo de longa duração na distância histórica. Então, basicamente, se você der uma olhada pouco acurada, você não vai enxergar a relação entre renascimento e industrialização. Portanto, você não pode afirmar que o Renascimento não exerceu influências históricas e sociais no desenvolvimento da sociologia. Essa alternativa B ela está invalidada, sobretudo, por essa parte aqui da questão. Certo? Portanto, a alternativa B está incorreta. A alternativa C vai trazer
um livro do sociólogo inglês Anthony Giddens, muito conhecido. Tome cuidado com essa alternativa, que ela tem uma pegadinha aqui no final. Ela vai dizer o seguinte, segundo Anthony Giddens, a Revolução Industrial acarretou inúmeros conflitos sociais. Até aqui, a alternativa está correta. De fato, certo? A Revolução Industrial acarretou, sim, inúmeros conflitos sociais, e a sociologia ela surgiu justamente para explicar esses conflitos e para apontar soluções que resolvesse esses conflitos. Mas a questão também aponta que, para o autor, no caso o Giddens, a sociologia deveria ser uma ciência cujo objetivo seria o de restaurar o equilíbrio social perdido historicamente. Tome cuidado, porque essa questão de restaurar equilíbrio perdido sociologicamente é algo extremamente atrelado ao pensamento durkheimiano, do qual o Anthony Giddens não é tão tributário quanto do pensamento weberiano. Então, toda vez que vocês ouvirem falar em equilíbrio social, questão do Estado quanto um fator moral, estão atrelando muito mais a fatores relacionados à teoria weberiana do que basicamente teoria do Durkheim. Então, quando o autor ele fala que não era isso daí o objetivo da sociologia, tá bom? Então, a sociologia ela surge como um processo, né? Se você pegar esse livro do Anthony Giddens, basicamente, como um processo de explicação, mas a função da sociologia, que depois ela foi atribuída muito mais a Durkheim do que basicamente a Comte, embora os dois são pensadores muito próximos em seu pensamento, o Anthony Giddens não vai dizer que a sociologia deveria ser uma ciência cujo objetivo seria o de restaurar o equilíbrio social perdido historicamente. Seria algo extremamente ambicioso, extremamente exagerado para uma ciência que ainda dava os seus primeiros passos. Portanto, na questão 41, a alternativa C está equivocada. A alternativa D vai dizer o seguinte, o surgimento da sociologia não é restrito às transformações da sociedade. De certa forma, o surgimento da sociologia não está restrito às transformações da sociedade. Por quê? Porque a sociologia também ela surge por conta de transformações ocorridas no campo epistemológico, certo? Do desenvolvimento da ciência. Você pode dizer, professor, mas aí o desenvolvimento da ciência não pode ser descolado do desenvolvimento da própria sociedade e das transformações da sociedade. Concordo, nós não podemos dissociar, porque toda transformação científica ela é uma transformação também social. Mas essa é uma discussão um tanto complexa que eu não colocaria nessa questão e não colocaria essa discussão nessa questão, porque você invalidaria a questão, certo? Então, até aqui ele está correto. O surgimento da sociologia não é restrito às transformações da sociedade. Também está atrelado ao âmbito da transformação epistemológica. E vai dizer que o advento de novos métodos de interpretação da natureza da sociedade também são relevantes para a construção de uma ciência sociológica. Então, veja como essa questão ela está correta, amplamente correta. Eu vou colocar toda a questão que estiver correta, eu vou pintar, tá, a alternativa. E quando ela estiver incorreta, eu vou pintar a parte que estiver incorreta. Tá bom? Então, essa questão ela está extremamente correta, ela está colocada certinha, porque o surgimento da sociologia não é restrito às transformações da sociedade. O advento de novos métodos de interpretação, ou seja, desenvolvimento epistemológico ocorrido ao longo da história da ciência europeia, da natureza da sociedade, também são relevantes para a construção de uma ciência sociológica. Tanto é que a questão das ciências naturais influenciou bastante em Augusto Comte no desenvolvimento da sociologia, porque o propósito do Augusto Comte era, de fato, criar uma ciência com referenciais parecidos e com a função parecida das ciências naturais. Não vai conseguir isso o desenvolvimento da sociologia, vai demonstrar um caminho diferente, mas essa não é a questão, portanto, a questão D está correta. E a questão E, para nós eliminarmos, vai dizer que Michel Foucault estabelece que a sociologia é uma evolução natural e esperada da filosofia política. Tome muito cuidado com essa palavra evolução natural. O Michel Foucault não trabalha com esse referencial de evolução natural. Tanto é que todo o cabedal epistemológico de Michel Foucault está calcado na desnaturalização dos processos da sociedade, dos processos históricos, das regras criadas pelo ser humano de dominação. Ele desnaturaliza. Então, quando você atribui Michel Foucault a uma evolução natural, você está, por si só,
invalidando a questão. Sendo assim, na questão 41, a alternativa correta é a letra D. Ok? Vamos agora à questão 42. Questão 42 vai falar sobre o positivismo de Augusto Conte. Vamos ler a questão 42. Ela é uma questão extremamente interessante para nós refletirmos sobre ela. E a questão 42 vai dizer assim: a partir dos conhecimentos sobre o positivismo apresentados por Augusto Conte e o início da sociologia, tomem muito cuidado, ó, prestem bem atenção nisso aqui, ó, início da sociologia, tá bom? Assinale a alternativa correta, vamos lá. Alternativa A. Augusto Conte, em seu livro Curso de Filosofia Positiva, beleza, Augusto Conte escreveu esse livro. Desconsidera os métodos de estudo da natureza, pois propõe um modo sui generis de análise da sociedade. Tome cuidado. Quem sabe minimamente da teoria de Augusto Conte sabe que a teoria de Augusto Conte ela é totalmente atrelada aos métodos de estudo da natureza. Tanto é que o Conte defendia a ideia que é possível entrelaçar, que é possível utilizar, explicar a sociedade com os mesmos referenciais das ciências naturais. Então ele não desconsidera os estudos da natureza, ele considera os estudos da natureza. Certo? Então, ele não desconsidera os métodos de estudo da natureza. É óbvio que ele propõe um modo sui generis de análise da sociedade, mas isso não está restrito ao seu livro Curso de Filosofia Positiva. Isso está presente em todo o cabedal teórico, em todo o escopo teórico de Augusto Conte. Portanto, na questão 42, a alternativa A está errada. A alternativa B vai dizer o seguinte: além de seus estudos sociológicos e sobre o positivismo, Augusto Conte também dedicou esforços para organizar a religião da humanidade, tendo como figura central a deusa razão. Correto. Além dele ter desenvolvido amplos estudos sociológicos que ele e seus intérpretes denominaram de positivismo, certo? O Augusto Conte ele organizou uma religião para a humanidade. Ele fez isso, em linhas gerais, através de uma reinterpretação do cabedal teórico da teologia presente, certo? Em que ele deslocou-se a figura central que vinha de Deus para a razão. Então ele substituiu aonde estava escrito Deus por razão. Ou seja, o Augusto Conte ele tinha um cabedal teórico, um escopo teórico extremamente antropocêntrico. Então ele era um tributário do Renascimento nesse ponto. Ele potencializa todo esse antropocentrismo e ele organiza esforços na construção da religião da humanidade. E nessa religião da humanidade a figura central era Deus, a razão. Sendo assim, na questão 42 a alternativa B está correta. Só vou pintar aqui. A alternativa C vai dizer o seguinte: de acordo com Augusto Conte, os diversos conhecimentos passaram respectivamente por 3 estágios diferentes. Tome cuidado com essa alternativa, porque a chave do entendimento está na palavra respectivamente. Quando ele fala respectivamente, é porque você tem que obedecer a ordem correta do que está escrito. Ou seja, primeiro o metafísico, depois o positivo e depois o teológico. E é aí que a alternativa está incorreta, porque o Augusto Conte dizia que os diversos conhecimentos passaram respectivamente por os 3 estágios nessa ordem: teológico, metafísico e positivo, e não pelo estado metafísico, positivo e teológico. É aí que a questão está induzindo o candidato ao erro. Primeiro, o candidato deve se atentar à palavra respectivamente, que é a chave do entendimento, e depois ele saber quais são os 3 estágios teológicos, os 3 estágios de desenvolvimento kantiano, certo? Na sua ordem correta, certo? Portanto, a questão C está equivocada. A questão D vai dizer: para o positivismo, as ciências evoluíram metodologicamente ao mesmo tempo, mantendo o estado positivo do início ao fim. Tome cuidado, para o positivismo, de fato, as ciências evoluíram
metodologicamente, mas não foi ao mesmo tempo, certo? Se ele coloca 3 estágios diferentes em que ele vai do teológico, metafísico para o positivo, eles não ocorreram ao mesmo tempo e também não mantiveram o estágio positivo do início ao fim. O Comte dizia também que as sociedades, e o Durkheim era tributário dessa tese também, de que as sociedades não evoluem ao mesmo tempo. Por isso que você tinha, na visão deles, a sociedade extremamente avançada, que era a sociedade europeia, e as demais sociedades, como a africana, ou no caso do Durkheim, as sociedades ágrafas da Austrália, os aborígenes australianos, como extremamente em estágios menos avançados, certo, de desenvolvimento social. Portanto, a alternativa D está equivocada. E a alternativa E vai dizer que o positivismo demonstrava, desde o seu surgimento, a incompatibilidade entre o poder espiritual e o poder temporal. Tome muito cuidado. Nesse sentido, o desenvolvimento e o equilíbrio do mundo social se constituiu como uma realidade utópica. Tome cuidado com essa alternativa. Vamos supor que o candidato está na dúvida entre essa incompatibilidade. Aqui ele percebe que a questão está equivocada quando ele fala que o desenvolvimento e o equilíbrio do mundo social se constituiu como uma realidade utópica. Tome cuidado. O Comte dizia que o equilíbrio dentro do mundo social era possível de ser atingido no estágio positivo, quando a humanidade chegasse no seu último estágio de desenvolvimento, que é o estágio positivo, certo? Portanto, você não pode dizer que isso é uma realidade utópica. Sendo assim, a questão 42, a alternativa correta é a letra B. Além de seus estudos sociológicos sobre positivismo, Augusto Comte também dedicou esforços para organizar a religião da humanidade, tendo como figura central a deusa razão. Vamos agora à alternativa 43, a questão, melhor dizendo, 43, e a questão 43 vai falar sobre o Durkheim. Vai dizer o seguinte: em relação à teoria do sociólogo Emile Durkheim e as regras do método sociológico, assinale a alternativa correta. Vamos ler a alternativa A e vamos descartar essas alternativas e lê-las com muito cuidado. O Durkheim, a alternativa A, melhor dizendo, não o Durkheim, mas o avaliador, ele está dizendo o seguinte, que o conceito de anomia social é restritivo ao livro às formas elementares da vida religiosa. Tome muito cuidado. O Durkheim, ele fala nas regras do método sociológico, ele já reflete sobre a questão de anomia. Pode até ser que esse conceito não esteja tão desenvolvido quanto em as formas elementares da vida religiosa. Até concordo com essa interpretação, mas esse conceito de anomia social ele não surge e ele não se restringe ao livro As Formas Elementares da Vida Religiosa de Durkheim. Portanto, a alternativa A está equivocada. A alternativa B vai dizer que o estudo sociológico da sociedade, na teoria de Durkheim, é baseado na ideia de uma infraestrutura material. Esse conceito de infraestrutura, tira o material, mas coloca infraestrutura e supraestrutura, é de outro sociólogo igualmente famoso como o Durkheim, eu diria que mais até famoso, mais conhecido do que o Durkheim, que é o Karl Marx. Portanto, a alternativa B está equivocada, está falando de um conceito que não pertence a Emile Durkheim. Isso daí é um erro crasso, isso daí é algo que a banca deixou realmente para que o candidato que confundir com isso daí, ele precisa voltar urgentemente a estudar mais. Alternativa C. A alternativa C vai dizer o seguinte, segundo Durkheim, é o indivíduo que constrói o sentido e o significado das ações sociais. Tome muito cuidado com essa alternativa. Tem dois erros aqui. Primeiramente, esse conceito de ação social, ele é atribuído muito mais a outro pensador igualmente conhecido como Durkheim, que é o Max Weber. Mas vamos supor que você está na dúvida. O conceito de indivíduo, quem constrói sentido e significado para Durkheim não é o indivíduo, é o coletivo. Lembrando que para o Durkheim, o indivíduo ele tem pouco peso no âmbito social. O indivíduo, praticamente, essa figura de indivíduo para o Durkheim, eu estou explicando de uma maneira bem direta, mas não entendo isso ao pé da letra. O indivíduo ele não existe para o Durkheim, entre aspas, tá? Ele não existe, entre aspas, para o Durkheim, porque ele é produto daquilo que é
socialmente construído, ou seja, coletivamente construído. Portanto, a alternativa C está equivocada. Descartem a A, descartem a B, descartem a C. Vamos analisar agora a D. A D vai dizer o seguinte, ó. A teoria durkheimiana destaca que, uma vez existindo, as estruturas sociais funcionam de modo independente dos atores individuais, condicionando as suas ações. Alternativa correta. Para o Durkheim, as estruturas sociais, elas não significa que elas não dependam do indivíduo. Elas são independentes dos atores individuais. Tome muito cuidado, é óbvio que para existir coletivo precisa existir indivíduos, mas essas estruturas da sociedade elas funcionam independentemente dos atores individuais. Vou citar um exemplo prático, por exemplo, o atual presidente da República. A estrutura da sociedade brasileira, com os 3 poderes, elas funcionam independente desses atores políticos que estão aqui no momento. Tanto é que esses atores podem deixar no futuro de ser politicamente dominantes e dar lugar a outros atores individuais. Então, as estruturas da sociedade elas funcionam de modo independente, na visão de Durkheim, desses atores individuais. E, além disso, as estruturas sociais não só funcionam independente desses atores individuais, como condicionam as suas ações. Por exemplo, esses atores políticos individuais eles não vão pregar, por exemplo, o fim do voto feminino, que é algo que a estrutura da sociedade já está atrelada para a questão do voto, ou seja, condiciona as ações desses indivíduos. Se certas discussões que nós estamos tendo hoje, por exemplo, discussões das pautas identitárias, se elas condicionam esses atores individuais, é porque as estruturas permitem que esses atores individuais defendam determinados tipos de pensamento. Ou seja, o que isso pode acontecer numa visão durkheimiana, num modo de pensar durkheimiano, que as estruturas sociais funcionam de modo independente dos atores individuais, certo? Portanto, na questão 43, a alternativa D está correta. Vamos agora à alternativa E. A alternativa E vai dizer o seguinte, ó, as reflexões de Durkheim sobre o Estado estabelece que a existência desta instituição é importante para a elaboração e difusão dos valores morais. Até aqui ele está correto, certo? Para o Durkheim, o Estado ele tem uma função moral. Beleza, ok, até aqui ele está correto. Mas a partir daqui a questão começa a desandar. Em que sentido? Eu já explico. Está dizendo o seguinte, ó, com isso, o Estado é uma instituição que surge invariavelmente em qualquer grupo social, independente de seu grau de complexificação ou diferenciação. Aí que está o erro da questão. Vamos voltar a formas elementares da vida religiosa. Durkheim estuda as sociedades ágrafas da Oceania. Certo? Ali eles têm um grau de complexidade que não permite a existência do Estado. Eles têm um grau de complexidade abaixo da existência do Estado. Então, o Estado ele é uma instituição moral para Durkheim, beleza, mas ele não surge de modo invariável em qualquer grupo social. O Estado não surge em grupos sociais que não têm o grau de complexidade e diferenciação para que surja o Estado. Ou seja, a sociedade ela é pouco complexa, ela não precisa do Estado. O Estado requer complexidade. Aí entra na questão de solidariedade, mecânica, orgânica, não vou entrar nisso agora com vocês. Tá bom? Então, essa alternativa, ela está equivocada quando ela fala que qualquer grupo social vai ter o Estado independente do seu grau de complexidade ou diferenciação. Portanto, na questão 43, a alternativa correta é a letra D. Ok? Vamos agora à questão 44, também do... Questão 44 vai trazer esse enunciado aqui para a gente. Émile Durkheim apresenta na obra As Regras do Método Sociológico uma metodologia para o estudo dos fenômenos sociais. Sobre essa obra, os pressupostos do autor assinale a alternativa correta. Alternativa A. Na obra citada, Durkheim rompe com sua própria metodologia funcionalista. Tome cuidado, o Durkheim nunca rompeu com a sua metodologia funcionalista. Então, essa alternativa por si só ela está
totalmente equivocada. Ele não rompe em nenhuma de suas obras. Pelo contrário, nessa especificamente, ela é a obra em que ele apresenta a sua metodologia funcionalista. Portanto, a alternativa A está equivocada. A alternativa B vai dizer que Durkheim enfatiza que a exterioridade dos fatos sociais procede do indivíduo para o social. Tome cuidado. Os fatos sociais eles são exteriores porque ele procede do fato social para o indivíduo e não do indivíduo para o social. Ele é do social para o indivíduo e não do indivíduo para o social. Lembrando que para a teoria do Durkheim, o indivíduo ele é praticamente irrelevante, entenda-se esse praticamente irrelevante entre aspas, tá bom? Não entenda ao pé da letra. Portanto, na questão 44, a alternativa B está equivocada. A alternativa C vai dizer o seguinte, ó: a observação do fato social e a consideração dos fatos sociais como coisa são fundamentos metodológicos estabelecidos inicialmente por Max Weber e posteriormente reconsiderados por Durkheim. Tome cuidado, fatos sociais considerados como coisas são exclusivamente elementos de análise de Émile Durkheim e não de Max Weber. Lembrando que não tem como você falar que um procede do outro porque eles viveram praticamente no mesmo momento histórico. Inclusive o Max Weber viveu acho que 5 anos a mais do que o Durkheim. Sendo assim, a alternativa C está equivocada. A alternativa D vai dizer que um fato social pode ser classificado como normal ou patológico e a distinção entre os dois é sua regularidade. Correto. O fato social, que ele é tratado como coisa, ele pode ser normal quanto patológico. Mas por que ele está falando dessa regularidade? Vamos definir primeiro. Um fato social normal é aquele que decorre do desenvolvimento da sociedade e ele vai prezar pela ordem. Por exemplo, vou citar um exemplo. Fato social normal, a construção do Estado. É um fato social normal em que ele vai surgir da necessidade de manter a ordem, certo? E da necessidade de manter a regularidade e o equilíbrio da sociedade. Então, todo aquele fato social que leva ao equilíbrio, ele é um fato social normal. Ele é patológico, o patológico é quando ele se desenvolve fora da norma. Por exemplo, a violência. A violência é um fato social patológico. Por quê? Porque ele leva ao desequilíbrio. Então, todo fato social que leva a sociedade ao equilíbrio, como o Estado, o casamento, o emprego, ele é um fato social normal. E todo aquele fato social que ele leva a sociedade ao desequilíbrio, ele é um fato social patológico. Então, por que ele está falando da sua regularidade? No sentido de regular. Quando ele surge para regular a sociedade, ele é normal. E quando ele surge para desregular a sociedade ou desequilibrar a sociedade, ele é patológico. Então, o avaliador optou pela palavra regularidade, mas ele poderia optar pela palavra equilíbrio. Aí ele deixaria essa questão mais até fácil. Porém, certo, a questão ela está correta, ela está eminentemente correta. Um fato social pode ser classificado como normal e patológico e a distinção entre os dois é a sua regularidade. Portanto, na questão 44, a alternativa D está correta. A alternativa E vai dizer, para Durkheim, a função social é definida a partir da utilidade que o indivíduo estabelece sobre os comportamentos coletivos, ou seja, o indivíduo não estabelece uma utilidade sobre os comportamentos coletivos. São os comportamentos coletivos que estabelecem uma utilidade para o indivíduo, ou seja, é a partir de um comportamento coletivo que esse indivíduo é considerado útil ou inútil para essa sociedade. Vamos supor, um padre. Um padre, ele é alguém útil para o comportamento da sociedade. Então, não é o indivíduo que vai influenciar na função de sacerdote. É a função de sacerdote que vai influenciar nesse indivíduo. Estou pegando um exemplo muito conhecido de todos. Portanto, a função social ela não pode ser definida a partir da utilidade que o indivíduo estabelece sobre os comportamentos coletivos. Sendo assim, na questão 44, a alternativa correta é a letra D. Vamos agora à questão 45. Também a nossa última questão do vídeo de hoje. As demais nós vamos responder nos próximos vídeos. A questão 45 vai dizer o seguinte: de acordo com a teoria de Émile Durkheim, assinale a alternativa correta. Mais uma vez nós vamos
refletir sobre. Na questão 45, nós vamos trazer o seguinte enunciado. De acordo com a teoria de Emile Durkheim, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Os problemas de integração do indivíduo na sociedade moderna não são objetos de estudo das obras de Durkheim. Tome cuidado com essa alternativa. O livro O Suicídio, ele é basicamente focado na questão da integração do indivíduo na sociedade moderna. Na flexibilização dos laços morais leva ao quê? Ao suicídio. Não vou entrar nessa questão agora, mas essa alternativa ela está equivocada. O livro O Suicídio desmente essa alternativa. A alternativa A é equivocada. Vamos à alternativa B. A alternativa B, Durkheim define o suicídio como todo caso de morte provocado direta ou indiretamente por um ato positivo. Tome muito cuidado, mas não negativo, realizado pela própria vítima com a intencionalidade de provocar esse desfecho. O Durkheim ele não trabalha com a dualidade entre positivo e negativo. Ele entende o suicídio como uma decisão produto do estado de anomia e da flexibilização dos laços morais. Tanto é que o livro O Suicídio foi o primeiro livro a utilizar dados estatísticos e no final o Durkheim ele oferece soluções para o governo francês para diminuir os casos de suicídio. É uma dificuldade que o indivíduo tem de se encaixar nessa sociedade moderna, essa sociedade moderna que tem laços morais muito mais relaxados, ou seja, ela relaxa na questão dos laços morais, o indivíduo não se sente integrado na sociedade, então ele comete o suicídio. Certo? Em linhas gerais seria isso. Mas você já vê que a questão está equivocada quando a questão prega pela dualidade entre positivo e negativo. Portanto, a questão B está equivocada. Deixa eu pintar aqui negativo também. A questão C vai dizer o seguinte, ó. Na obra As Formas Elementares da Vida Religiosa, constitui-se como uma importante análise do totemismo australiano. Até aqui, beleza. É nesse estudo que Durkheim abandona a tradição antropológica de estudos que utilizam a distinção da realidade em esfera sagrada e profana. Aí que está o caldo que está entornando. O Durkheim não abandona a tradição antropológica de distinguir o sagrado do profano. Pelo contrário, ele reafirma a questão do sagrado e do profano como questões úteis para o equilíbrio de suas determinadas sociedades. Com isso, o autor elabora uma nova forma de estudo das religiões. Por mais que ele elabore uma nova forma de estudo das religiões, levando a religião como algo que vai ser importantíssimo para aquela determinada sociedade, ele não abandona a distinção entre sagrado e profano. Então, tome muito cuidado, tá? Sobretudo com essa parte aqui. Durkheim não abandona a tradição antropológica de estudos que distingue o sagrado do profano, certo? Sendo assim, a alternativa C também está equivocada. Até agora, a A, a B e a C estão erradas. A alternativa B vai dizer, em sua obra Suicídio, Durkheim retoma e aperfeiçoa o conceito de anomia, que ele já colocou nas regras do método sociológico, reforçando como a diminuição da regulamentação moral, aquilo que eu falei agora há pouco. Veja, a diminuição da regulamentação moral é um dos principais problemas das sociedades modernas, ou seja, a flexibilização de determinadas solidariedades e a regulamentação moral em que o indivíduo está cada vez mais só e desintegrado do coletivo, ou seja, afastado do coletivo, isso leva o indivíduo ao suicídio. Então ele explica que um suicídio ele é uma condição de anomia provocada pela diminuição da regulamentação moral, ou seja, o afastamento do indivíduo do coletivo, o afastamento do indivíduo de laços morais, de laços religiosos, de determinadas regras que o coloquem para servir ao coletivo. Tanto é que quando a pessoa ela tem um problema de saúde mental, o que o psicólogo muitas vezes manda o indivíduo, não sou psicólogo, não estou entrando nessa área, mas ele manda o indivíduo interagir mais no coletivo com pessoas que agradem a ele, conversar com alguém, conversar em grupo, ou seja, para que você aumente a regulação moral, porque essa diminuição da regulação moral pode levar o indivíduo à anomia
que o leva, portanto, ao suicídio. Assim explica o Durkheim. Portanto, na questão 45, a alternativa D está correta. A alternativa E vai dizer que o Durkheim critica o uso de dados estatísticos em estudos sociológicos. Pelo contrário, ele utiliza pela primeira vez dados estatísticos em estudos sociológicos no livro O Suicídio, certo? Portanto, na questão 45, a alternativa correta é a letra D. Bom, com isso fechamos a primeira parte do nosso vídeo. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos. Curta, compartilha, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado.